Olá, amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, eu queria falar agora a respeito da antiga e nova aliança, né? Muito importante a gente sempre salientar essas duas alianças feitas por Deus, né? Com os homens, né? Com a humanidade, para que a gente venha ter entendimento do qual a vontade do Pai, né, amados? É o seguinte, na antiga aliança, vocês sabem que existiam várias coisas que fazia com que aquele povo tivesse uma doutrina, uma educação ali, uma posição é, referente, né, a como se comportar diante do pecado, diante das coisas que eram exigidas ali, né, para poder ter um controle, para poder ter toda uma organização daquele povo, né? Coisas que muitas não se praticam mais hoje, né? Hoje a gente não pratica mais essas coisas físicas, né? Que existia, né? Então hoje a gente pratica o que é espiritual. A gente cumpre essa aliança, mas de modo espiritual. Para que você entenda, por exemplo, o que você não cometia, o pecado que você não cometia naquela época por uma obrigação, como a gente vê várias doutrinas ainda fazendo dessa forma, né? Várias pessoas são doutrinadas dessa forma, por isso Jesus vem dizer que a porca lavada ela volta a rolar na lama por conta disso, né? Porque essas pessoas que são doutrinadas hoje nos templos religiosos aí, elas não pecam, não erram por conta de estar sendo vigiadas, né? Tá sendo controladas pelo sistema religioso, sendo doutrinadas, né? Então, por conta de uma posição aí que elas tomam perante, né? É, esse regime aí, elas se mantêm aí distantes do pecado em partes, né? Porque a gente sabe que nem todos, né? Muitos aí é, simplesmente usam dessa aparência religiosa aí para poder ter uma postura aí perante a sociedade de uma pessoa santa, como a gente sabe que não é. Então essa não é a vontade de Jesus, né? A vontade de Jesus é que a gente venha assim a banir das nossas vidas, né, de uma vez por todas, o pecado, mas por amor, né, não por obrigação. Como a gente falou outro dia a respeito da circuncisão, né, que era aquela operação que os homens faziam na época, né, é, vocês veem que isso, por exemplo, eles não praticam hoje, né? Quer dizer, tem várias coisas que eles não praticam. As que interessam para eles, eles praticam, né? Que é o dízimo, que é as ofertas, tudo aquilo que era feito, né? De regime naquela época, eles querem praticar hoje, né? Só que eles não praticam no amor, como Jesus pede que pratique, né? Quando Jesus vem reclamar dos fariseus hipócritas porque eles dão o dízimo do endo, da hortelã e do cominho, né? São plantas que você planta em qualquer lugar, até sem você pedir, elas estão frutificando, elas estão é que nem erva daninha, né? Onde você tira, nasce um monte. Então, quer dizer, para a gente ter um entendimento de que eles faziam de forma a enganar aquelas pessoas, né? Então, quer dizer, eles colocavam essas plantinhas aí no quintal deles e não precisava ter cuidado com elas, porque elas já, por natureza, você tem que estar cortando ali, podando, para poder não alastrar muito dentro do quintal, né? Então, Jesus já faz isso para dar um entendimento, né? E eles faziam essas práticas para que aquelas pessoas vissem como exemplo, para que as pessoas também dessem os dízimos das suas colheitas, né, dos seus animais, de tudo que eles arrecadavam. E eles próprios vendiam esses animais quando era um animal de sacrifício, né? Existe esse dízimo, existe as ofertas, existe aquele sacrifício que eles faziam para estar pagando por um suposto pecado que a pessoa cometeu. Então a pessoa, quando ela cometia um erro ali, uma infração, um pecado, ela tinha que se dirigir ao templo
e sacrificar um animalzinho. E eles próprios ficavam lá nos templos vendendo esses animaizinhos que eles arrecadavam de outras pessoas, né? Eles ficavam vendendo, comercializando para essas pessoas que chegavam no templo para poder eh, pagar esses pecados que ela tinha cometido, né? Quer dizer, uma injustiça tremenda, né? Não, e Jesus vem depois e fala para eles, né? Para eles lavar o copo por dentro, não ficar lavando o copo por fora, que é o que eles praticavam, né? Eles limpavam aquela pessoa lá com esses sacrifícios por fora, mas por dentro a porca continua com a natureza de porca, então ela vai voltar a rolar na lama, né? É isso que Jesus queria dizer. Então, amados, para que fique bem claro, você não tem que viver encarcerado aí nesse sistema religioso, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas ainda encarceradas nas suas próprias casas, por conta de um sistema, né? Um regime que elas vivem aí achando que está conquistando a santidade dessa forma. Não, isso é errado. Você não está conquistando a santidade, pelo contrário, você está se afastando cada vez mais dela, né? É, você está distante cada vez mais dela. Você está sendo aquele cidadão que Jesus falava, o morno, né? Você não é nem frio e nem quente. Porque o frio é aquele um que está na Babilônia e vivendo erro, cometendo vários erros, mas agrada mais Jesus que você fosse frio do que você ser morno. Por quê? Porque o frio, ele está no outro extremo, né? Mas se de repente dá um choque nele, ele vai ser quente, né? Dá um choque nele que os anjos de fogo estão trabalhando aí para isso, né? Às vezes aquela pessoa ela tem um choque de alguma dor, alguma coisa, e ela se atenta para voltar para Deus, então ela já vai viver esse reino com Deus, né? Ela não vai ficar fazendo protelando, fazendo meias conversas, fazendo, né, é, um falso compromisso aí com Deus, né? Porque a gente vê muito isso hoje, né? Pessoas aí dentro do sistema e fazendo só aparência, né? Que na verdade não vive em comunhão com Deus porque não pratica a misericórdia, não pratica a justiça, né? Pratica aí balança desigual, né? Essas pessoas elas se acham mais importantes que as outras, elas se acham superiores, né? Numa posição melhor. Talvez ela nem cumprimenta mais, nem não ama mais o irmão porque o irmão é pecador, e quando na verdade ela está mais distante ainda do pai do que aquele que está com cisco no olho, né? Então é aquela parte que Jesus ele fala, né? Antes de você julgar o cisco do olho do irmão, você olhar a trave que está no teu, né? Então é isso, meus amados. Que a gente se atente para isso. Qual que é a vontade do Pai? Então, por amor, esse reino vai ser construído por amor. Por quê? Porque as pessoas, por amor, elas deixam de pecar porque elas vão ver que não compensa, né? Que o pecado não compensa por amor. Mas pela lei, pela cobrança da antiga aliança, não se consegue. É tanto que Jesus ele deixou bem claro, né, que na antiga essas pessoas, né, que outrora elas faziam guerras, matavam a espada, né? E as pessoas falam assim, ah, mas não eram pessoas protegidas por Deus ali? Era porque exatamente porque era um regime que existia naquela época, era a aliança que Deus tinha feito com eles. Então Deus ele é justo, né? Mesmo que aquela justiça seja de uma forma que não agrada a Deus, não é espiritual, é uma justiça carnal. Mas Deus praticou, Deus fez o cumprimento da parte dele com eles, né? Então Deus não julgou aquelas pessoas, né? Se você vê lá falando que é, às vezes tiveram mais de uma esposa, tiveram vários filhos, tal. Então, porque aquela aliança era para isso, aquela aliança era em outra época, era carnal, era dessa maneira. Mas hoje isso não agrada mais a Deus. Deus não quer que você viva mais nessas práticas. Por isso Jesus vem, né, mostrar o caminho do Espírito, o caminho do amor, né, o caminho da verdade. Então agora sim você está vendo a face de Deus. Agora você tem é,
uma aliança verdadeira com o Espírito, né? Até então não era aliança com o Espírito. Você tinha uma aliança com o Criador, né? Mas não em espírito. É tanto que Jesus ele fala que essas pessoas elas aguardam ainda a perfeição. Elas não têm ainda essa perfeição que a gente está tendo agora esse direito de ter uma perfeição em Cristo, né? Quando a gente recebe Ele, Ele vai nos tornar criaturas perfeitas, segundo a vontade do Pai. E é o que não foi feito com aquelas pessoas que deixaram a carne nessas condições, né? Naquela aliança que era feita antigamente. Por isso essas pessoas estão aguardando, né? Para depois serem também aperfeiçoadas, né? Então isso a palavra diz isso também. Então para que fique para você o entendimento, claro, né? Que você vai sim ser aí circuncidado, né? Ser adequado ao Pai, mas por amor, né? Não mais por obrigação, não mais por do jeito que foi feito antigamente, né? Na carne, físico, material. Isso não agrada mais o Pai, amados, porque a aliança que era feita era outra, né? Então, naquela época era permissível. Não que fosse a vontade de Deus, mas que tinha que se cumprir por conta da aliança que ele fez, né? Então, Deus, ele sabe os passos da criatura. Então, é como eu citei no outro exemplo que eu dei, né? Quando você tem uma vida aí, uma vida pedagógica aí, você às vezes passa por fases diferentes, né? Passou por fases diferentes. Você que entrou nesse sistema aí, você sabe, você passou por fases diferentes, né? Mas hoje você não precisa mais. Hoje você pode ter uma comunhão e o amor pode transformar. Então não importa se você é velho, novo, a que forma você está aí agora nesse momento, né? Se você é um adolescente, se você é um jovem, se você já casou, já descasou no mundo aí, isso não importa. O importante é a aliança que você vai assumir com o Pai agora, né? De filho de Deus e ter um compromisso de irmão com seus irmãos aqui. Não mais aquele compromisso de formar família, de marido e mulher, né? De esposa. Você não tem mais esse compromisso. Por quê? Porque Deus, isso foi feito numa outra aliança que ele teve, né? Com a humanidade. Mas não é mais o que Deus pede para você hoje. Deus não quer isso, né? Porque Deus é espírito, né? Jesus, quando ele fala para os apóstolos seguirem para ir e levar o evangelho, né? Ele fala para eles irem de dois em dois. Ele convocou ali 72 pessoas, 72 discípulos, né? Ele não fala para ir de casais, porque se fosse para ir casais ele falaria, né? Então ele fala dois em dois porque ele quer exatamente que a gente vá como irmãos, né? Levar essa boa nova como irmãos. Então pode ser duas mulheres, né? Dois homens, mas como irmãos, nada afetivo, nada sabe, de privilégios ali, né? Mas como amigos e irmãos ali. Então pessoas que estão, o foco delas é a salvação dos irmãos, é o reino de Deus. Então é esse entendimento que a gente tem. Então essa é a vontade do Pai, que a gente vá assim levar essa verdade, esse amor às outras pessoas pelos confins do universo aí, mas como irmãos, porque Ele sabe que se você for ter privilégio para você, você vai ter problemas, né? Você vai se apegar com a carne, você não vai conseguir cumprir a vontade do Pai, você não vai conseguir ser salvo, você não vai conseguir se livrar da carne, de ser liberto dela. Você não vai conseguir praticar esse amor que é pedido para você, que é um amor de irmão. Enquanto você estiver dando privilégio à carne, fazendo aí o que foi te ensinado, né? Que os falsos mestres eles continuaram desde a época de Jesus, eles estão aí até hoje, né? Então eles continuaram com as mesmas doutrinas, as mesmas cobranças, as mesmas leis. Então eles continuaram. Eles não fizeram essa mudança, né? Da antiga aliança para a nova com Jesus. Então Jesus, para eles mataram Jesus no madeiro. Então, como eles mataram Jesus, para eles não continuaram, eles simplesmente se apossaram, né, fizeram uso de Jesus para poder continuar fazendo a vontade deles, né? Jesus falou naquela época que eles estavam sentados na cadeira de Moisés.
E hoje eles continuam na cadeia de Moisés, mas fazendo proveito agora de Jesus, né? Usando o nome de Jesus, se passando por Jesus para poder estar tosqueando as ovelhas do Pai, né? Tá escravizando ainda as ovelhas do Pai, não libertando as ovelhas do Pai, fazendo o mesmo que praticava naquela época, né? Lavando o copo por fora, né? Lavando a porca por fora, e ela continua com a natureza de porca, né? Então não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você tenha, que você cumpra esses mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e a partir daí você vai ter uma comunhão com o Pai, e Ele, que é o único pastor, é o único Salvador, Ele que é o único caminho, a verdade e a vida, Ele vai adentrar em você e Ele vai te santificar, Ele vai te fazer a vontade do Pai, né? Ele vai te fazer uma criatura no qual o Pai deseja para poder entrar no reino, porque só Ele pode fazer. Só essa porta estreita que é Ele que é capaz de te colocar, né, junto ao Pai. Só Ele pode, amados. Mais ninguém. Se eu falar com você que eu posso, estou mentindo também. Então, mais ninguém pode te fazer isso aí. Só Jesus pode te salvar. Só Ele pode te doutrinar, te fazer uma nova criatura, né? Um novo nascimento aí no Espírito, te formar um novo caráter, te formar totalmente à vontade do Pai, né? Isso a gente sabe que isso não é feito do dia para a noite, mas a gente sabe que a gente precisa dar esse passo e precisa começar essa caminhada com Ele, né? Por isso que Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então você tem que começar essa caminhada com Ele, para Ele te mostrar a verdade e você ganhar a vida. A paz e o amor do Pai esteja aí presente com você.